Olá, bom dia. Quero mostrar para vocês hoje esse livrinho, Winnie, a ursinha Pooh. É, provavelmente não tem criança que não conheça o ursinho Puff, Winnie Pooh, ou em inglês Winnie Pooh, né? Que no caso tá aqui, ó, Winnie Pooh. Essa história é muito fofa e essa daqui é a história verídica por trás do personagem do ursinho. É uma graça. Esse livro ele é biográfico, né? É uma história verdadeira do ursinho mais famoso do mundo. Então a história se passa no Canadá. É, deixa eu... É uma mãe que começa contando a história para o menininho dela. E então ela vai lembrar nessa história de um rapaz que é o pai dela ou o avô dela. Agora eu não me lembro mais. Esse rapaz era Harry Colborne. E ele então era veterinário, ele se alista para a Primeira Guerra Mundial, então ele vai viajar junto com todos os outros que também se alistaram. E na viagem, numa das estações, ele vê um caçador com uma ursinha. E ele era apaixonado por animais e ele então toma uma decisão é, um tanto quanto interessante. Ele compra essa ursinha, mas ele estava indo para a guerra. E essa ursinha, primeiro ele tem que lidar com o superior dele, que onde já se viu trazer um urso para dentro do trem, a gente está indo para a guerra, vira uma confusão. Mas todo mundo se apaixona pela ursinha. Ela acaba sendo o mascote da turma. Eles, enfim, param no lugar para acampar, se preparar para a guerra. E ela é a graça do acampamento. E ele fica pensando, manter ou não manter a ursinha, tá? Ele tá indo para a guerra. Por fim, a ursinha entra também no navio e eles cruzam o oceano em direção à Europa, onde estava acontecendo a guerra. E ela já começa a crescer, a dar uma série de trabalhos maiores, mas ainda é o amor de todo mundo. Então, ele toma uma decisão. Ele resolve deixar a ursinha no zoológico de Londres. Então, ele se despede dela, deixa ela no zoológico. E aqui nós temos um mapa aéreo e é exatamente o mapa do zoológico de Londres. Muito legal ver esse detalhe. E então a gente pensa que a história acaba, mas na verdade não. A história agora entra numa segunda parte, um segundo capítulo. Um menininho é, sempre visita o zoológico e ele tinha um ursinho de pelúcia que ele não sabia que nome dar para o ursinho. E lá no zoológico ele conhece a ursinha, Winnie. Então, por causa da ursinha, que ele faz uma amizade com ela, ele pode entrar dentro da jaula. A ursinha ela é muito dócil, né? Ela foi criada com pessoas, tudo. Então, ele dá o nome para o urso dele, o ursinho dele de pelúcia, tá? Que mostrou aqui, ó. Ele dá o nome para esse ursinho de Winnie Pooh. E o pai dele acaba se encantando com essa história e ele escreve os livros que são os livros da coleção do Winnie Pooh. Esse A.A. Milne é o pai desse menininho. E então é muito interessante. É, olha aqui, o Harry, que era aquele rapaz que tinha encontrado a ursinha, ele então tem um filho, o Fred. O Fred é o pai da Lauren. A Lauren é a mãe da Lindsay. E a Lindsay é a mãe com o menininho que recebe o nome dele de Cole. E então ela é quem conta a história para ele. Aqui, terminando, ela fala, né, que a história de verdade são as melhores. No finalzinho do livro, nós temos aqui um álbum com fotos, com documentos, coisas do próprio Harry. Esse aqui é o soldado Harry.
Então a gente vê aqui, ó, a ursinha nas fotos, no acampamento. E aí tem também essa estátua que tá em Winnipeg, no Canadá. Então, aqui o menininho que fez amizade com o urso e que colocou o nome no ursinho dele de pelúcia. E essa daqui é a Lindsay, quem conta a historinha do livro, com o filhinho dela, que é o Cole. Gente, esse livro é a coisa mais fofucha que existe. O livro começa, ó, ele aos pés do Harry, ela era bem pequenininha, né, a ursinha. E aqui na capa de trás nós temos o menininho com o ursinho de pelúcia que ele deu o nome de Winnie e que o pai dele escreveu esses livros. Então, assim, é muito joia. Para quem não conhece a história do ursinho Puff, vale muito a pena. Esse livro é uma fofura. As ilustrações são as originais mesmo, né, do próprio desenho. É uma graça. Esse livro que eu super indico para crianças de 5, 6 anos, para leitura em voz alta. Mais para frente pode ser leitura independente, né? E então, o meu pequeno, eu tinha lido esse livro já para ele. Então, quando eu li esse, ele começou ouvindo a história sem fazer a relação. E lá no final da história, mais ou menos do meio para o final, ele disse: mãe, é o ursinho Pooh! E ele correu pegar o livro e então ele fez a correlação das duas histórias. Gente, é muito legal, muito gostoso quando isso acontece. Então, vale muito a pena. Esse livro é uma fofura. Tem para vender no Amazon. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link, tá? Vou deixar o link também desse livro, que também é uma fofura. E eu acho que vale a pena comprar e ter os dois na biblioteca. Eu vou indo. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!